Estudo de introdução do livro de Números na Bíblia de Estudo Pentecostal. O autor foi Moisés, o tema peregrinação no deserto e a data foi cerca de 1405 a.C. Considerações preliminares. O título do livro, Números, surgiu primeiramente nas versões gregas e latinas e deriva dos dois recenseamentos ou contagens do povo registrados no livro. A maior parte do livro, entretanto, descreve as experiências de Israel nas suas peregrinações no deserto. Daí este livro ser chamado no Antigo Testamento hebraico no deserto, palavra que aparece no primeiro versículo do livro, Bemidebar. Cronologicamente, Números é uma continuação da história relatada no livro de Êxodo. Depois de uma estada de aproximadamente 1 ano no Monte Sinai, período durante o qual Deus estabeleceu seu concerto com Israel, deu a Moisés a lei e o modelo do tabernáculo e instruiu-o a respeito do conteúdo de Levítico. Os israelitas se prepararam para continuar sua viagem à terra que Deus lhes prometera como descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Pouco antes de partirem do Monte Sinai, no entanto, Deus mandou Moisés numerar todos os homens de guerra. 19 dias depois, a nação partiu de lá numa curta viagem para Cádiz Barneia. Números registra a grave rebelião de Israel em Cádiz e seus 39 anos subsequentes de julgamento no deserto, até quando Deus conduziu toda uma nova geração de israelitas às planícies de Moabe, à beira do Rio Jordão, do lado oposto a Jericó e à terra prometida. A autoria de Números é historicamente atribuída a Moisés, pelo Pentateuco judaico e o samaritano, pela tradição judaica, por Jesus e pelos escritores do Novo Testamento, pelos escritores cristãos antigos, pelos estudiosos conservadores contemporâneos e, vou virar a página aqui, e pelas evidências internas do próprio livro. Moisés, sem dúvida, escreveu um diário durante as peregrinações no deserto e, mais tarde, dispôs o conteúdo de Números em forma narrativa, pouco antes da sua morte. A prática de Moisés de referir-se a si mesmo na terceira pessoa era comum nos escritos antigos e em nada afeta a credibilidade da sua autoria. O propósito do livro de Números. Números foi escrito para relatar por que Israel não entrou na terra prometida imediatamente depois de partir do Monte Sinai. O livro trata da fé que Deus requer do seu povo, dos seus castigos e juízos contra a rebelião e do cumprimento progressivo do seu propósito. Visão panorâmica. A mensagem principal de Números é evidente. O povo de Deus prossegue avante tão somente por confiar nele, ou seja, pela fé, e nas suas promessas a obedecer a sua palavra. Embora a travessia do deserto fosse necessária por certo tempo, não era intenção original de Deus que a prova naquele lugar se prolongasse a tal ponto que uma geração inteira de israelitas habitasse e morresse ali. A curta viagem do Monte Sinai a Cádiz significou 39 anos de aflição e de julgamento por causa da incredulidade deles. Durante a maior parte do tempo referente a Números, Israel foi um povo infiel, rebelde e ingrato para com Deus, apesar dos seus milagres e provisão. Murmuração generalizada surgiu entre o povo pouco depois da sua partida do Monte Sinai, no capítulo 11. Miriam e Arão falaram mal de Moisés, no capítulo 12. Israel, como um todo, rebelou-se em Cádiz na sua obstinada incredulidade e recusou-se a prosseguir para Canaã, no capítulo 14. Coré, com muitos outros levitas, rebelaram-se contra Moisés, no capítulo 16. Pressionado além dos limites por um povo rebelde, Moisés, por fim, pecou na sua ira por imprudência, no capítulo 20. A seguir, Israel adorou a Baal, no capítulo 25. Todos os israelitas que no incidente de Cádiz tinham de 20 anos para cima, excetuando-se Josué e Calebe, pereceram no deserto. Uma nova geração de israelitas finalmente chegou aos termos orientais da terra prometida, do 26 ao 36. Características especiais. 6 características principais projetam o livro de Números. 1. É o livro das peregrinações no deserto, a revelar claramente por que Israel não possuiu imediatamente a terra prometida depois de partir do Monte Sinai. Antes teve que peregrinar vagueando no deserto por mais 39 anos.
2. É o livro das murmurações, que registra vez após vez a murmuração, o descontentamento e as queixas dos israelitas contra Deus e seu modo de lidar com eles. 3. O livro ilustra o princípio que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 11:6. Vemos por todo este livro que o povo de Deus triunfa tão somente ao confiar nele com fé inabalável, crer nas suas promessas e depender dele como sua fonte de vida e de esperança. 4. Números revela com profundidade o princípio de que, se uma geração fracassar, Deus suscitará outra para cumprir suas promessas e para levar a efeito a sua missão. 5. O censo antes de Cades Barneia, que está entre 1 e 4, e o posterior feito nas planícies de Moabe, antes da entrada em Canaã, no capítulo 26, revelam que não era o tamanho inadequado do exército de Israel que o impedia de entrar em Canaã, partindo de Cades, mas o tamanho inadequado da sua fé. 6. É o livro da disciplina divina, a demonstrar que Deus realmente disciplina os seus e executa julgamento sobre eles quando persistem na murmuração e na incredulidade. Isso está nos capítulos 13 e 14. Números e seu cumprimento no Novo Testamento. As murmurações e incredulidade de Israel são mencionadas como advertências aos crentes do novo concerto. A gravidade do pecado de Balaão e da rebelião de Coré também são mencionados no Novo Testamento. Jesus faz referência à serpente de bronze como uma alusão a ele mesmo ao ser levantado na cruz, de modo que todos os que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Além disso, Jesus Cristo é comparado com a rocha do deserto da qual Israel bebeu e com o maná celestial que alimentou aquele povo.